Olá, irresistíveis! Hoje nós vamos ver na nossa leitura bíblica diária o voto de Jefté. Sacrifício, fé e uma promessa radical de um homem improvável. Foi muito chocante o que ele fez, sabe? Eu não sei como é que vocês vão sentir isso. Foi forte, mas vamos em frente para poder entender o que a gente pode aprender com este capítulo, Juízes 11. Vamos embora? Então deixa o seu like e ao final eu vou te lembrar de você compartilhar com quem você ama, tá? Então abra sua Bíblia em Juízes 11 e a gente vai começar. Hoje eu vou ler nessa Bíblia daqui, que é o Tanar completo, que o Tanar é um livro que vai até Crônicas, hebraico, ele está todo em português e em hebraico. Aqui, olha, eu ganhei de presente, tem o meu nome em português, né, Cristiane Oliveira, e ele em hebraico, que é ao contrário. A gente escreve da esquerda para a direita, e eles escrevem da direita para a esquerda. E aqui dentro também, aqui, ó, capítulo 11, tem todo ele em hebraico e tem todo ele em português. E a gente vai lendo também da direita para a esquerda, tá? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia e vamos começar a nossa leitura de hoje. Juízes, capítulo 11. Iftá, que é Jefté, vamos ler Jefté sempre, o Giladita, era um homem valente e filho de uma prostituta. E Gilad gerou a Jefté, perdão. Eu ia ler em hebraico, aqui não dá. A mulher de Gilad também lhe deu filhos. E quando os filhos de sua mulher já eram grandes, expulsaram Jefté e disseram-lhe: não herdarás na casa de nosso pai, pois és filho de outra mulher. Então ele fugiu de seus irmãos e habitou na terra de Tove. E ajuntaram-se a ele homens levianos que saíram com ele. Passado algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, os amonitas. Como os filhos de Amon pelejavam contra Israel, os anciãos de Gilad, peraí, só um minutinho. Perdão, gente, começou a chover muito aqui, eu fui fechar a janela. Bom, e aí, vamos voltar aqui. Passado algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, os anciãos de Gilad, ou Gileade, tá? Foram buscar a Jefté na terra de Tove e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: certamente fostes vós os que me tivestes ódio e que me expulsastes da casa do meu pai. Por que vendes a mim agora, quando vos achais em aperto? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: é por isso que tornamos a ti, para que venhas conosco e lute contra os filhos de Amon. Tu serás para nós por cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: se vós me fizerdes voltar para lutar contra os filhos de Amon, e o Eterno vos entregar nas minhas mãos, serei eu vosso cabeça desde agora. E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: o Eterno será testemunha entre nós, que faremos conforme a tua palavra. E Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez cabeça e chefes sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Eterno em Mitzpá. E Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que tens tu contra mim, que vieste a mim para pelejares na minha terra? E o rei dos filhos de Amon disse aos mensageiros de Jefté: é porque Israel, ao subir do Egito, me tomou a terra desde Arnon até Iaboque e até o Jordão. Agora restitui-me essas terras pacificamente. Jefté tornou a enviar. Engraçado, né? Da direita para a esquerda. Ele voltou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon e disse-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Mas quando Israel subiu do Egito e andou pelo deserto até o Mar Vermelho,
E chegou a Cadesh e enviou os mensageiros ao rei de Edom, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei de Moabe, mas este não consentiu. Assim Israel ficou em Cadesh. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe e acampou na outra banda de Arnon. Porém, não entrou no território de Moabe, porque Arnon era limite de Moabe. Israel enviou mensageiros a Sion, o rei dos amorreus, o rei de Esbom, e disse-lhe: deixa-nos, rogo-te, passar pela tua terra até o meu lugar. E Sion não confiou em Israel para deixá-lo passar pelo seu território, e ajuntou todo o seu povo, acampou em Iaxa e pelejou contra Israel. Os nomes estão aqui em hebraico. O Eterno, o Deus de Israel, entregou Sion e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. Assim Israel herdou toda a terra dos Emoreu que habitava naquela terra, e tomou posse de todo o território do Emoreu, desde Arnon até Iaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Eterno, o Deus de Israel, desterrou o Emoreu ante o seu povo Israel. E tu pretendes possuir este território? Certamente o que o teu Deus, Quemosh, te der, aquilo herdarás. E tudo que o Eterno, nosso Deus, fizer desterrar de diante de nós, aquilo possuiremos. És tu melhor do que Balaque ben Tispor, o rei de Moabe? Porventura ele guerreou por isso com Israel, ou lhe fez guerra alguma vez? Durante os 300 anos que Israel habitou em Esbom e suas vilas, em Aroé e suas vilas, em todas as cidades vizinhas ao Arnon, por que não as recuperastes naquele tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra ti, és tu que fazes mal em pelejar contra mim. Que o Eterno, que é o juiz de toda a terra, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté. Tendo o espírito de força do Eterno vindo sobre Jefté, ele atravessou a terra de Gileade e a de Manassés, e passou por Mitzpá de Gilad, de Gileade, e de Mitzpá de Gileade. Foi os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Eterno e disse: se entregardes os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo seja o que for, que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será do Eterno, e eu o oferecerei em oferta de elevação. Na sua Bíblia pode estar em holocausto ou oferta queimada. Tudo isso significa exatamente a mesma coisa. É o holocausto queimado, tá? E Jefté passou a pelejar contra os filhos de Amon, e o Eterno entregou-os nas mãos dele. E feriu com grande mortandade, desde Aroé até a chegada de Minite, 20 cidades, até Avel-Queramim. Assim, os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. E Jefté veio a Mitzpá, a sua casa, e eis que a sua filha saiu ao seu encontro, com adufes e com danças, com pandeiros e com danças. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando ele a viu, rasgou as suas roupas e disse: ai, minha filha, muito me abateste e és entre os que me afligem, porque eu abri a minha boca ao Eterno e não poderei voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, abriste a tua boca, pois o Eterno te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse a seu pai: que me seja feito isso. Deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. E ele disse: vai.
e ele a deixou ir por 2 meses. E ela foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses ela voltou a seu pai, que cumpriu nela o seu voto que havia feito. E ela não conheceu nenhum homem, e tornou-se costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o Giladita, 4 dias ao ano. Uau, gente, que capítulo foi esse? Muito doido, que a gente acabou de ler aqui, porque realmente é... Ui, socorro, é a Bíblia pesada. É um capítulo estranho, né? Ele narra, assim, a história de Jefté, um guerreiro valente, filho de uma prostituta, e os seus meios, né, irmãos, né, o expulsaram de casa. Tá frio aqui. E aí ele se tornou grupo de alguns homens, se tornou chefe de alguns homens marginalizados, e alguns anos depois os líderes de Gileade vão até ele pedir ajuda, para ele poder liderá-los na batalha contra os amonitas, que estavam oprimindo Israel naquela época. E aí, após uma negociação, né, Jefté aceita, com a condição de ser o líder de Gileade se ele obtivesse a vitória. Antes do combate, foi muito interessante ver como Jefté tentou dialogar com os amonitas. Ele não foi logo atacando, ele tentou manter um diálogo para mostrar que Israel não tinha tomado aquela terra, mas tinha recebido diretamente do Eterno de Israel. Mas os amonitas ficaram inflexíveis e avançaram. Aí a gente viu que Jefté ficou cheio do Espírito do Senhor, né? Liderou os israelitas à vitória, mas cometeu um trágico erro, gente. Ele fez um voto precipitado e prometeu sacrificar ao Senhor o que quer que saísse da sua casa primeiro para poder encontrá-lo, se ele vencesse aquela batalha. Ou seja, ele não deixou claro aqui, né? Podia ser, sei lá, um animal, uma mula, um cavalo, um bode, um camelo, uma vaca, um gato, mas podia ser também a esposa dele, um empregado ou a filha, exatamente o que aconteceu. E aí a vitória foi completa, e quando ele chega em casa todo feliz, a filha dele é a primeira a sair para saudá-lo. Meu Deus, que tristeza! Dá até assim um embrulho no estômago na hora da gente ler um negócio desse, né? E aí, em obediência ao voto, ela aceitou o seu destino e acabou passando, né, um tempo lamentando a sua virgindade antes dela ser consagrada. Esse é um episódio que eu já ouvi assim, muitos debates sobre o sacrifício. E um sacrifício ou uma consagração com Deus. Eu já vi assim, distintos líderes espirituais falando sobre esse momento especial. Alguns defendem totalmente a ideia de que ela não foi usada como holocausto. E outros acham que ela foi enclausurada, perdeu totalmente a sua liberdade. A Bíblia não define aqui. Mas vamos, a princípio, agora neste momento, vamos pensar nas lições, aplicar, como é que a gente pode aplicar na nossa vida, tá? O que a gente pode ver aqui nesse capítulo é que Deus usa pessoas rejeitadas, como usou Jefté, né, para cumprir os propósitos dele com seu povo.
Isso significa que o passado ou a origem de alguém não limita os planos de Deus, tá? Que mais? O voto do Jefté nos adverte a não fazer promessa, né, gente? Sem refletir cuidadosamente as consequências. A gente precisa ter muito cuidado. E agora, mais ainda, redobrado com as promessas idiotas que a gente faz, precipitadamente. E apesar desse grande erro dele, a gente vê que a fidelidade dele demonstrou-se uma seriedade incrível, né? Como ele encarou, como ele falou com a filha, né? E colocando Deus como prioridade. Isso é muito forte, né? A gente fala tanto, né, de Deus como prioridade, mas quem é o pai? Quem é a mãe que faria isso como Jefté fez? Para e pensa. A gente também pode lembrar que isso aconteceu não como voto, mas como ordem de Deus, agora que me veio à cabeça, quando Abraão levou Isaac para ser imolado no Monte Moriá. E aí quando ele estava lá, já próximo de fazer, o anjo do Senhor veio e falou, para, agora eu sei que você coloca Deus acima de todas as coisas, né? Que Deus é prioridade, porque você é um homem obediente ao Senhor. Mas não faça nada com Isaac, porque ali está um cordeiro, já estava ali um cordeiro preso para ser imolado no lugar de Isaac. O caso de Jefté, não apareceu nenhum anjo para dizer, para ele não fazer aquilo que ele prometeu ao Senhor. Mas tem uma outra coisa que eu vou falar depois. E a filha dele aceitou o sacrifício em nome de Israel. Mas você acha que Deus ficou feliz com isso? Acho que não. Imagina, Deus não precisa do sacrifício de ninguém. Vamos refletir agora? Ai, Senhor. Me diga, você que está me ouvindo, você acha que Jefté fez um sacrifício queimado da sua filha ou deixou ela enclausurada para sempre, sem ter filho, sem se casar? Porque isso era uma coisa horrorosa para as mulheres naquela época. Né? Pensa, reflita, me responda. Qual é o risco de fazer promessas sem refletir? Tá aí a resposta nesse vídeo. É forte até demais, né? Quais são as áreas na sua vida que você precisa confiar mais em Deus, em vez da sua própria força e você tentar negociar com promessas e com votos? Pense, reflita. Ai, Jesus. Vamos agora conversar com o Senhor? Ai, Pai, esse capítulo foi assim pesado, sabe? Me trouxe assim duas reflexões importantes. A primeira que eu senti foi assim a sagacidade argumentativa de Jefté, quando ele contou toda a história para mostrar que a culpa não era de Israel, mas dos próprios amonitas, que foram guerrear contra Israel, quando Israel apenas pediu passagem. E essa vitória que o Senhor deu aqui foi devido à confiança que o Jefté depositou no Senhor, né, Pai? Então, isso é muito importante também, para a gente poder pensar nisso. Mas, por outro lado, o que deixa a gente assim, inquieto, que trava o nosso estômago, é ver um homem que com tanta capacidade, com tanta coragem, como Jefté, ele pôde fazer um voto tão idiota, tão absurdo, tão tolo, sem pensar nas consequências que ele poderia causar a qualquer pessoa que saísse ao encontro dele. Poderia ser o empregado, poderia ser a esposa dele, meu Deus. Foi exatamente como aconteceu. A única filha, ele não tinha nenhum filho, só ela. É muito triste pensar que ele realmente obedeceu porque ele ofereceu a filha como sacrifício queimado, como holocausto, como ele prometeu. Porque o Senhor
não agrada isso ao Senhor. E desde o início o Senhor deixa isso muito claro. O Senhor não gosta desse tipo de sacrifício humano, né? Por outro lado, a tua palavra tem a própria resposta. A gente não precisa parar para pensar muito, porque nós já lemos isso, Pai. Nós lemos em Levítico que qualquer pessoa pode pagar pelo voto dado, resgatar o voto. Então, a própria resposta, para não ficar com dúvidas, está aqui. E nós já lemos, tem vídeo falando sobre isso. Glória a Deus. Com certeza que ele resgatou, ele pagou não sei quantos ciclos pela filha. Mas a filha dele ficou mantida, não casou, não teve filhos e perdeu a liberdade dela. Então, Pai, obrigada pela tua lição, por nos mostrar o quanto é importante a gente pensar bem, sabe, todas as consequências das nossas promessas, dos nossos atos, principalmente com o Senhor, mas também com todas as pessoas que fazemos essas promessas, para a gente não errar, para a gente não voltar atrás com a nossa palavra e para a gente ficar seguro. Pai, eu te agradeço por todos os ensinamentos, por todas as respostas que o Senhor mesmo dá através da tua palavra. Nós te amamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. É isso aí. Então, se você gostou deste capítulo, deixa o seu like e compartilha com alguém que você ama, para que a pessoa tenha o entendimento da palavra e possa buscar mais e mais e mais, porque é isso que vai nos levar para o caminho reto de volta para casa, sem desvios, sem por estradas estranhas. Amanhã tem mais. Beijo no seu coração. Fui. Tchau.